Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Diante das adversidades que nós encaramos todos os dias, e das impossibilidades de restauração matrimonial, de transformação do marido, transformação da esposa, dos companheiros, nós temos a palavra do Senhor. Eu sei que você olha para a situação hoje, a situação do momento, e ela é catastrófica. Eu não vou aqui mentir para você. Não vou aqui ignorar os fatos e dizer que a tua situação, assim como a minha, não seja uma situação difícil, porque ela é uma situação difícil. Você olha e você vê o teu marido com a mulher estranha, ou o teu marido vivendo aí a vida de solteiro, se esbaldando aí. Você olha e vê a tua menina amada sua, com um homem estranho, se deitando com um homem estranho, às vezes tendo até filhos do estranho. Os companheiros, de igual forma, você teme que eles cheguem ao casamento e a tua busca se encerre. Pois é, queridos, eu sei de tudo isso, eu não fecho os olhos, não é que eu estou vivendo um mundo utópico, não é que eu estou simplesmente idealizando um futuro que não vai acontecer, não é simplesmente que nós estamos olhando para uma situação hipotética, nós estamos, na verdade, tirando os olhos do visível e colocando eles no invisível, olhando com os olhos da fé. A Bíblia diz que nos últimos dias os justos viveriam pela fé, não pelo que vem, mas pelo que enxergam do mundo espiritual. Muitas pessoas nos questionam qual é a garantia. A garantia é a fé em Deus, é a crença num Deus Todo-Poderoso. Davi passou situação semelhante à minha e à sua. Ele teve problema no casamento? Teve, diversos. Mas o que eu quero falar com você não é exatamente sobre os casamentos de Davi. O que eu quero falar com você é sobre uma situação de um garotinho que nem rei era ainda. De um menininho franzino que nem para a guerra foi convocado. Nem para batalha, nem para peleja ele foi convocado. Pequenininho, no máximo, poderia cuidar das ovelhas do pai, enquanto os seus irmãos iam para a guerra. O que ele poderia fazer é cuidar das ovelhas e, no tempo livre, levar comida e ver se os filhos ainda estavam vivos, se estavam bem. Se você for ler 1 Samuel, capítulo 17, você vai ver que tinha um gigante, o Golias, desafiando o exército do Deus vivo. E não havia um homem sequer para encarar Golias. Nenhum. Você sabe por que não tinha? Porque todos esses homens olhavam para a estatura, para o tamanho daquele gigante, o aparato armamentístico que aquele gigante tinha, e não havia condições de vencê-lo. O raciocínio humano pensou isso. A lógica humana garantia isso para eles. Não há como triunfar frente a essa situação toda de completo desfavor. Ainda que juntasse o exército todo, não conseguiam derrotar o gigante. Havia medo. Tanto é que o rei Saul promete até a sua própria filha para quem derrotar o gigante, e não há quem se levante. A sua filha não dá, eu vou prometer então tesouros, riquezas. Nem isso foi capaz de levantar um valente. Todavia Davi, que nem era soldado, que nem era guerreiro, chega e fala: quem é esse incircunciso? Quem ele pensa que é para estar afrontando o exército do Deus vivo? Quem é ele? Os irmãos dele falam assim: para, Davi, a gente sabe a maldade que você tem no coração, que você veio para cá para se juntar à guerra. Davi diz para Saul: eu vou enfrentar. Mas, gente, olha a situação, você é capaz de raciocinar comigo. Os homens treinados, habilidosos em guerras, com histórico de batalha, com histórico de conquistas, com armas, com vestimenta própria, adequada para o combate, nenhum se levanta.
Nenhum vai e diz, eu vou enfrentar mesmo com promessas de recompensa. Não. Davi, no entanto, diz, eu vou, Saul. Tentam dar a ele armaduras, ele até veste, mas ele se sente desconfortável, ele tira, ele fala, eu vou de peito aberto. Queridos, mas aí que eu quero chamar a tua atenção. Davi, ele foi ungido para ser rei, mas nunca foi dito que ele derrotaria o gigante. Nunca foi dito que ele derrotaria o gigante. Não havia uma única promessa de Deus dizendo que ele enfrentaria o gigante Golias e que ele sairia vencedor. Não havia. Não havia promessas de Deus para ele e nem autorização para ele ir lutar esta guerra. Mas ele vai confiando em que, assegurado em que, qual que era a garantia de que ele não seria morto, destruído por esse gigante, qual que era a garantia de sucesso nessa empreitada. E eu vou te dizer uma coisa, a garantia está no verso 45 de 1 Samuel capítulo 17, onde Davi vai dizer ao filisteu, tu vens a mim com espadas e varapaus e com escudo, porém eu vou a ti na força do Deus dos exércitos de Israel. Queridos, ele enfrenta, isso soa até loucura, isso parece-nos patético, ele enfrenta um soldado gigante, enorme, armamentado, paramentado para a guerra, pronto para desafiar um exército inteiro, com espada, com lanças, com escudo, com toda a proteção. E Davi estava com o quê? 5 pedrinhas e uma funda. 5 pedrinhas e uma funda. Ele confiou nas 5 pedrinhas e na funda? Não. Até porque pedrinhas não derrubariam um gigante. Ele confiou em Deus que colocaria a mão dele naquelas pedrinhas e a força do Senhor derrubaria o gigante. Quando eu e você olhamos para a situação do nosso casamento, quando eu e você olhamos para a situação do marido, da esposa, dos companheiros, quando nós olhamos para a situação e nós queremos então achar que não vai acontecer, porque não tem a menor chance, a gente precisa olhar para Davi, a gente precisa olhar para o retrospecto desse menino, para esse garoto que nem convocado para a guerra ele foi. Quais as chances de Davi? Queridos, não era 0, era negativo. A escala já passava para o negativo, as chances de Davi seria morto. Essa era a lógica, esse era o pensamento de qualquer pessoa sã, racional, humanamente falando. Mas Davi era louco, sim, louco, porque ele confiava na força de Deus, o que outros não confiavam. Quando eu e você confiarmos na força do Senhor, quando eu e você verdadeiramente olharmos para Deus e parar de olhar a circunstância, marido com a mulher estranha, mulher com homem estranho, tem filhos, tem divórcio, tem isso, tem aquilo, esqueça, porque senão o milagre não acontece na tua vida. Qual que é a garantia? A garantia é a tua fé. A garantia é a tua certeza de que Deus vai fazer o milagre. Está escrito que Deus vai restaurar o teu casamento? Não está escrito. Precisa vir um homem, uma mulher, soprar no seu ouvido que Deus prometeu que vai restaurar o teu casamento? Não precisa, porque Davi não tinha nada escrito, não havia uma promessa divina, não tinha sequer uma autorização divina para que ele enfrentasse o Golias e saísse vivo daquela situação. Mas ele enfrenta, ele vai batalhar, porque ele confiava em Deus. A garantia de Davi de sair vivo daquela peleja não era o escudo, não era a armadura, não era a funda, não eram as pedras, não era a força dele. A garantia era que Deus o livrasse. E por que Deus o livraria? Porque Deus tinha propósito. Porque o povo não era para ser submetido, porque Deus amava o povo, porque Deus amava Davi, e ele entendia não o momento, não a circunstância, mas tudo aquilo que tinha acontecido na vida dele, tudo aquilo que ele tinha ouvido, tudo aquilo que Deus já tinha feito, tudo aquilo que dava respaldo
para aquilo. Ele não precisava de uma palavra, ele não precisava de algo escrito, ele não precisava de uma garantia, porque tudo até ali garantia Deus na vida dele. E tudo vai garantir, todos os retrospectos do Senhor te garantem a vitória. Todos. Então não desista, não desanima e não ache que porque tempo está passando que Deus não vai fazer. Não ache isso. Não acredite nessa balela, que se fosse para acontecer já tinha acontecido. Deus está fazendo. E se você continuar crendo, sim, a tua crença é a segurança, a garantia de que o milagre vai acontecer. Porque a fé é o firme fundamento. Não é um fundamento molengo, é um firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera e que você tem certeza de que vai acontecer. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor.